Bom, então vamos conversar um pouquinho. Eu sempre gosto de iniciar o curso fazendo essa pergunta: qual é a diferença entre um cristal e uma rocha? Por que que vocês acham que os cristais são chamados de cristais? Essa é uma boa pergunta, né? Então nós podemos dizer que todo cristal é uma rocha, mas nem toda rocha é um cristal. Por quê? O que faz os cristais serem de fato diferenciados, né? A gente só pode chamar de cristal as rochas que têm uma organização atômica regular e perfeita. A essas nós damos o nome de cristais. Quando essa matéria ela vai se formando, né, quando a gente vem falar dessa formação desses cristais, a gente tem que entender que os minerais que estão disponíveis no solo naquele momento vão determinar o tipo de cristal ou o tipo de rocha que vai se formar. A gente vai falar um pouquinho disso. Pode parecer que isso não tem muita importância, né? Ou muitos cristaloterapeutas não dão a importância a isso, mas aqui na Escola de Cristais, todo o pensamento que a gente constrói sobre como uma pedra funciona vem a partir das bases científicas. Então, qual é a primeira informação que a gente tem? Bom, como que esse solo se formou? Para a gente falar como esse solo se formou, a gente tem que remontar a formação do próprio planeta. Então a gente sabe que de uma poeira cósmica, né, que foi condensando, uma nebulosa num processo muito antigo de 4, 5 bilhões de anos, onde esses gases estavam soltos lá no universo, foi se condensando e explodiu, formou o nosso sistema solar. E aí é muito legal pensar nisso, pensar que os elementos químicos que a gente conhece na nossa tabela periódica e que estão sendo conhecidos, né, que vão sendo classificados, são os elementos que estão disponíveis no universo. E que a gente pode pensar também, existem cristais no universo ou só na Terra? Não, existem cristais no universo inteiro. A gente tem, por exemplo, chuvas de diamante em Netuno, né? É interessante pensar nisso. A gente tem estrelas de diamante, inclusive aquela estrela que é chamada Lucy, né? Que tem até aquela música que vocês conhecem, Lucy in the Sky with Diamonds, né? É uma estrela realmente de diamante que existe. Então, os mesmos compostos químicos que a gente tem disponível no planeta, eles estão disponíveis no universo inteiro e estão dando origem a cristais de diversas formas diferentes. E para você fazer com que o cristal se forme, ele precisa ter determinadas características, determinados, digamos assim, parâmetros ambientais para aquela pedra se formar. Que parâmetros seriam esses? Temperatura, pressão, compostos químicos disponíveis. E dentro disso, nós podemos classificar as rochas entre 3 tipos. Seriam as rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. E é muito interessante quando a gente começa a entender esse ciclo das rochas, porque a gente percebe que nós não devemos temer as rochas, nós não devemos ter medo de nenhuma rocha, porque uma rocha, ela vai se transformando na outra ao longo de milhares de anos. Então, se eu tenho uma rocha ígnea, lá uma fusão alta no centro do planeta, e ela vai subindo, e de repente ela chegou na camada externa e foi se sedimentando com outros tipos de rocha, ou se ela era um tipo de rocha e se transformou num outro tipo de rocha, eu tenho os 3 tipos de rochas disponíveis. Então, alguns exemplos que a gente poderia, de texturas sedimentares, um exemplo seria a calcita, de textura ígnea, a obsidiana, que vocês adoram, de texturas metamórficas, a gente poderia falar as aventurinas, turmalina, topázio. E é interessante, porque hoje o que é ígneo amanhã pode ser sedimentário, o que é sedimentar pode virar ígneo de novo, e do ígneo pode virar metamórfico. Então tenham esse olhar de perceber como esse ciclo nos leva também para esse lugar de sermos um,
né, das rochas estarem realmente sendo integradas, estando num ciclo só de vida junto conosco. E quando a gente está pensando também nessas formações dos cristais e nesse ciclo das rochas, é muito legal pensar que na crosta, né, nessa camada mais externa, a gente tem matéria orgânica se decompondo e que essa matéria orgânica, ela tá penetrando o solo, ela tá penetrando ali pelos rios, pelos vulcões, então ela tá tendo uma penetração na terra. Isso vai, então vamos supor, o ferro, ele foi penetrando, ele encontrou lá no fundo do planeta uma bolha de gás e foi penetrando dentro dessa bolha de gás. O que a gente tem? O que isso forma? Um geodo de ametista, por exemplo. Então a gente sabe que as bolhas de gás, elas formam esses geodos. E no caso da ametista, que houve um gotejamento de ferro ali dentro. Tá, mas que tipo de informação que isso está me trazendo? Vamos pensar juntos. Se eu tenho uma rocha ígnea, né, uma rocha que veio ali a partir da lava, a partir do magma, eu tenho um tipo de identidade. Então, algo que ele é o quê? Forte, agressivo, rápido. Então, uma cura com uma pedra que seja ígnea, ela vai ter essa potência. Então, pensa na obsidiana. Que tipo de trabalho que a obsidiana faz? É um trabalho rápido, é um trabalho feroz, né? Agora vamos pensar numa rocha sedimentar, né? Então uma rocha que se originou pelo acúmulo de sedimentos. Se ela se originou pelo acúmulo de sedimentos, ela teve camadas de pensamento ali, né? Ela teve momentos. Então vai ser uma rocha que sofreu mudanças a partir de agentes externos. Então, se ela sofreu mudanças a partir de agentes externos, ela tá me falando de uma pedra que ela pode ser bacana para um relacionamento, ela pode ser bacana para um desenvolvimento de identidade, ela pode falar desse processo do tempo que nos modifica. E aí, uma última seria uma textura metamórfica. Como que essa textura metamórfica, que identidade que essa rocha vai ter? Bom, era uma rocha original que foi transportada para um outro ponto da litosfera e apresentou uma temperatura e pressão, e isso sofreu uma modificação e ela teve, por exemplo, uma modificação de cor, né? Então, ela sofreu uma mudança a partir de um agente externo. Muito legal pensar nisso. Se ela sofreu uma mudança a partir de um agente externo, algo de fora fez com que ela se modificasse, né? Então, vai ser um tipo de rocha que vai trabalhar num tipo de transformação, né? Então, pensa aí numa turmalina que conduz, que desbloqueia, tá? Então, é uma informação, sim, relevante. Depende da maneira como você tá fazendo a leitura dessa informação.